Olá, meus queridos, tudo bom? Como vão vocês? Espero que vão muito bem. E aqui estamos nós para mais uma semana, mais uma aulinha online da gente. Dessa vez a nossa aula de número 23. E, né, com matéria nova aí, seguindo com o que a gente já estava vendo. Só um instante aqui para eu colocar a tela para aparecer para vocês. Já está aparecendo aí para vocês, né? Então nós vamos ver agora Roma Antiga. A gente tinha acabado de ver Grécia, que era um povo ali próximo dos romanos, né? Os dois interagiram em alguns momentos. E agora a gente vai ver Roma, que é um povo, né, tão influente, tão importante aí, porque mexeu com muita gente, conquistou muita gente, né? E vocês provavelmente já ouviram falar deles, já conhecem eles. Quando vocês pensam neles, vocês devem pensar em alguém assim, mais ou menos, né? Então, vocês estão pensando no exército, mas claro que nem todo mundo dali era do exército. A gente também tinha o povo mais normal, né? E aqui nós temos alguns caras vestidos com roupas, né, do dia a dia. E, enfim, vocês conhecem Roma, que até hoje em dia é uma cidade, né, que a gente tem, fica lá na Itália, né, que a Itália é esse país aí com esse formato mais ou menos de uma bota. Dá para ver a botinha com o salto alto aqui, a pontinha da bota. Hã? As pessoas gostam muito de falar isso, eu acho que nem parece tanto não, mas eu falo só para ajudar. E aí a Itália, claro, fica ali na Europa, né, no meio desse mar Mediterrâneo aqui, que é esse mar entre África, Ásia e Europa, e a posição deles aqui no mundo, olha o Brasil aqui embaixo. Mas, enfim, para o que importava aqui para eles, para essa época deles, a gente pensa no mar Mediterrâneo, que é esse mar que ligava aqui três continentes, então tinha muita troca cultural, muito comércio entre vários países. E os romanos, eles se expandiram tanto que é esse mesmo mar que está aqui, né? Eles tomaram todas essas regiões aqui ao redor dele, praticamente. Todo lugar que esse mar chegava, os caras tomaram, pegaram a Europa aqui quase inteira, né? Essa Europa. Hoje em dia, a Europa termina mais ou menos com essa marca aí que está de vermelho, só que aqui onde tem, mais ou menos, onde está aqui escrito Dácia, não sei se o meu mouse está aparecendo para vocês, mas mais ou menos aí onde está a Dácia, para você faz uma linha reta para cima, que isso marca qual é a área da Europa, né? Então a Europa praticamente inteira ali foi tomada pelos romanos, não à toa os caras da Europa pensam tanto em Roma como uma origem ali para eles, e não apenas a Europa, mas você tem várias áreas aqui da Ásia e várias áreas da África, desse norte da África, tomadas pelos romanos. Então, não é à toa que os caras são tão influentes, e não é à toa que vocês pensam no exército deles quando vocês pensam no romano. Mas antes dos romanos serem isso tudo, peraí, vamos voltar aqui para o livro. Estou com muita aba para mostrar foto para vocês, então demora um pouquinho. Mas os romanos, eles também são conhecidos por muitas outras coisas, né? A gente tem grandes obras de arte, e de arquitetura, aí, por exemplo, como esse Coliseu, esse grande arena de combate no qual os gladiadores lutavam, que está até hoje em dia de pé, embora ele esteja bem quebrado, né? Ele não tinha esse meio círculo aqui de fora, era um círculo inteiro, por exemplo, né? Mas com o tempo ele foi quebrado. E outras coisas da arquitetura, a gente tem aqui, por exemplo, o aqueduto. O aqueduto é um sistema para você levar água de um lugar para o outro, né? E a gente tem vários aquedutos desse tipo em vários outros lugares do mundo, porque foi uma construção arquitetônica que ficou marcada, né? Quando a gente pensa, por exemplo, deixa eu jogar no Google que eu não peguei foto, os Arcos da Lapa, que ficam aqui no Rio de Janeiro, dá para vocês verem que é o mesmo tipo de construção, né? É esse mesmo tipo de coisinha, como se fossem portinhas, que é para você dar uma estrutura boa aí para o Rio, para o rio, ó, uma boa estrutura aí para essa obra. Normalmente ela vai ficar em cima de um rio ou de um lago, e o Arcos da Lapa, que hoje em dia tem terra aqui, na época era um lago que você tinha ali, que o pessoal jogou terra, né? É isso que a gente está vendo aqui na imagem. É bem parecido com o que a gente está vendo, né? Então ele vai pegar água nessa região aí,
e levar para uma outra região, ou vai levar de uma outra região e pegar por aí. A água vai correr aqui em cima, você vai ter alguma espécie de cano ou de vala para a água correr por esse lugar, né? E hoje em dia os Arcos da Lapa não são mais um aqueduto, eles são mais uma coisa arquitetônica que passa um bondinho em cima, porém, quando foi criado ele era tipo um aqueduto. E o Coliseu ele também usa esses arcos aí, né? Esses arcos são uma coisa bem conhecida da arquitetura dos romanos, porém não era a única coisa, mas enfim. Eles construíram várias paradas que estão de pé até hoje. Essa cidade de Roma, que fica ali na Itália, ainda se chama Roma, embora não seja mais a cultura romana dessa civilização antiga dos romanos, né? A cultura mudou muito com o tempo e virou uma cultura parecida com da maior parte dos países ocidentais de hoje em dia, porém ainda existe algum resgate daquela história que eles têm ali e um turismo forte, né? Tem muita gente que viaja para conhecer o Coliseu e várias coisas ali de Roma. Só que Roma não começou já assim, né? Não começou grande, não começou famosa. Quando começou, a gente tinha uma cidade ali uma região ali com vários povos, gregos, etruscos, esses italiotas, né? Que também eram outros grupos menores ali, latinos, sabinos, samnitas. Enfim, vários e vários povos que estavam vivendo ali numa região. A maioria deles era mais ali de pastores, né, povos que cuidavam de animais e viviam ali de boinha na área deles, né, não tinha essa complexidade toda da civilização que eles vieram até depois, nem tinham tanto uma expansão ali, né, mas os etruscos, principalmente, foram os principais que foram dominando os outros povos ali e foi gerando uma cultura única. Ao redor dessa cidade de Roma, né, você foi tendo uma construção ali, né? Essa cidade foi por conta da região ali que era boa de agricultura, né? E também da saída para o mar, que era boa para você fazer comércio, os caras foram se expandindo e foram se tornando mais importantes. Esses etruscos, eles foram crescendo com aquela cidade, né? E a cidade acabou virando um grande ponto de encontro e uma grande coisa importante ali desse momento da antiguidade. Foi fundada, né, provavelmente de uma forma mais simples como a gente conhece hoje em dia, com só uma galera que se juntou ali, né, e resolveu criar um governo para controlarem uns aos outros. Porém, existe também uma lenda, que é o que eu estava fazendo mistério aí para vocês, né, que é muito marcada por essa estátua aqui, que é uma estátua conhecidíssima, né, que é a chamada Loba Capitolina, que era uma loba que, segundo a lenda ali dos romanos, ela amamentou essas duas crianças que eram herdeiras dos etruscos, chamadas Rômulo e Remo. O rei, não lembro direito a história, mas acho que era o pai deles mesmo. Não, acho que era o tio deles, tentou acabar com eles, porque eles eram os herdeiros. E aí eles foram salvos sendo jogados num rio, assim, para serem carregados, né, pela corrente. E aí, depois que eles saíram do rio, essa loba encontrou eles e amamentou. É bem a lenda que os caras tinham ali. Eles acreditavam nisso mesmo. Eles acreditavam que, por conta, né, dessa ligação aí com os lobos, os romanos tinham uma coisa ali no sangue, uma coisa ali uma coisa da natureza que tornava eles mais fortes e tal, né? É toda uma lenda ali que eles tinham para justificar por que a cidade deles era mais importante. A maioria dos povos da antiguidade eles faziam isso, né? Contavam alguma história para justificar porque eles são especiais. E a dos romanos tem a ver com isso, né? Então essa lógica de que eles herdaram ali o poder dos etruscos, porém eles tinham esse quê a mais ali do Rômulo e do Remo que criaram a cidade, e naquela cidade todo mundo ali tinha essa ligação com o destino de ser salvo por uma loba e com a força ali da natureza e tal. É, Enfim, e aí quando Roma criou, foi nascida, ainda era um lugar muito pouco, não era tão grande, né? Era um lugar mais assim de pastoreio, de povos menores ali que viviam no seu dia a dia
sem se importar com muitas outras coisas. E a primeira forma das 3 formas de governo que eles criaram foi a forma monárquica. É importante vocês gravarem que Roma teve 3 fases, né? Fase monarquia, fase república e fase império. A gente vai ver como vai de um para o outro, né? Nem vamos ver tudo nessa única aula, porém a gente tem ali o período monárquico em Roma, começando tudo, né? Esses povos ali da região foram se juntando e os etruscos, principalmente, foram sendo importantes. Os reis eram considerados supremos dentro da forma da monarquia, que é mais ou menos a mesma forma de monarquia que a gente viu lá na Grécia, né? O rei tinha poderes militares, podia escolher nomear pessoas para cargos públicos, controlava a elaboração e execução das leis e era uma autoridade religiosa considerada um mediador dos deuses. Você tinha 2 grupos políticos ali, Senado e Assembleia Curiata, que ajudavam ele a governar, porém eles eram simplesmente pessoas influentes, eles não votavam todas as coisas, né? Os reis eles faziam a maior parte ali do poder, só que o Senado ele ainda tinha poder de eleger os reis e votar as propostas que eles fizessem. A Assembleia Curiata, ela basicamente só dava consulta ali, ela não falava exatamente em nada, ela não chegava a mandar nas coisas, né? O Senado ainda chegava a mandar um pouco e o rei era quem fazia a maior parte das coisas ali no dia a dia. Desde essa época foi se criando uma organização social ali de quem mandava e quem não mandava, né? De quem era mais importante e quem era menos importante, e essa organização social ela vai durar ali durante todo o período de Roma, com exceção de que você vai ter um aumento do número de um e do outro, um direito a mais ou outro ali, uma lei a mais ou outra que dava mais direito ali para os plebeus com o tempo, porém o que ali principal da diferença, né, daquela sociedade continua sendo sempre o mesmo. Patrícios, clientes, plebeus e escravos eram os 4 grupos ali que você tinha. A principal divisão é entre patrícios e plebeus, né? Os patrícios é porque o livro colocou com mais detalhes e colocou na ordem do mais importante para o menos importante. Os patrícios eram os que mandavam, né? Eles eram considerados descendentes dos fundadores de Roma, né? Desses Rômulo e Remo, e eram os grandes proprietários de terra. Na época, a maior parte das riquezas eram vindas da terra, né? Eram as coisas que você plantava, as coisas que você usava ali para se alimentar. Então, esse é o grande critério que escolhe quem que manda e quem que obedece na maioria das civilizações daquele período, tá? Então, também é o caso ali da Grécia, que a gente viu recentemente, né? Que vocês tinham os aristói, ou eupátridas, que eram os principais proprietários de terra, mandando ali na coisa. Aqui, na Roma, você tinha os patrícios, não fugia muito da mesma lógica, né? Eles eram os grandes proprietários de terra e eram os únicos que participavam das decisões políticas. Então, voltando aqui para os grupos, né? O Senado, ele era composto pelos patrícios com mais de 60 anos, então eram os caras que tinham ainda algum poder ali além do monarca, e a Assembleia Curiata, que eram os caras que faziam propostas, eram consultados para as coisas, eles também tinham que ser patrícios, de diferentes origens, então eles provavelmente não tinham uma força tão grande ali quanto o Senado. Talvez eles não tivessem um sangue tão puro, não fossem considerados descendentes diretos ali dos fundadores, mas, enfim, eles ainda eram, os patrícios ainda eram os grandes proprietários de terra e, por isso, eles tinham funções sociais ali de fazer parte daquilo. Vou pular os clientes por enquanto. Os plebeus eram a outra maior parte da população. Eram os homens livres, né, que formavam a massa de trabalhadores. Então, a maior parte das funções sociais ali de produção de qualquer coisa que fosse, né, agricultor, artesão, comerciante, dono de terras pequenas, todas essas coisas assim, e exército também, na maior parte do caso, né, eram os plebeus e faziam a maior parte disso. Então, eles eram os mais importantes, digamos assim, no sentido de que eles que faziam a vida correr, né? Eles que faziam todo mundo ter o que comer, todo mundo ter o que vestir, todo mundo ter objetos para usar nas suas casas, etc. Eles que movimentavam a vida, porém eles não eram os ricos, não eram eles que mandavam. Então, a grande oposição que a gente tem aí nessa sociedade é entre os patrícios e os plebeus. Existem também, é claro, os clientes, que é como você chamava alguns plebeus,
que viviam sob a proteção de um patrício. Então, o fato de que aquele patrício ali, que era chefe dele, né, tinha uma relação mais próxima, de repente aquele plebeu podia morar na propriedade do patrício, alguma coisa desse tipo, esses plebeus que eram chamados de clientes, eles ainda eram um pouco mais importantes que os plebeus, porque eles meio que pegavam de tabela uma parte do poder dos patrícios. Então, os patrícios eram os importantes, os plebeus estavam mais abaixo, o cliente que era próximo ali de um patrício, né, era um plebeu que se tornava um pouquinho mais importante de tabela. E, por último, nós tínhamos os escravos, que eram os plebeus que ficavam endividados demais, né, e não conseguiam pagar as suas dívidas, eles viravam escravos, parecido com o que a gente viu na Grécia também, né? E também os prisioneiros de guerra. Roma foi fazendo muitas guerras ao longo dos tempos, né? Então esse número de escravos foi crescendo bastante e você foi tendo menos gente que era escravo porque era endividado e bem mais gente que era escravo por ser prisioneiro de guerra. Mas o número dos dois tipos de escravos foram crescendo com o tempo, né? Então, se vocês quiserem organizar isso bem na cabeça de vocês, aí vocês pensem nessa imagem aqui, né? Pirâmide social com os patrícios, depois os clientes, que eram os agregados deles, os plebeus, que eram a maior parte da população, e os escravos, por último, né? Podiam virar escravos por motivo de guerra, ou por motivo de prisioneiros de guerra, ou por terem dívidas. Então, com o tempo, a sociedade romana foi se tornando mais variada no sentido de que você tinha gente de várias origens, né? Então, o grupo dos plebeus e o grupo dos escravos foram recebendo gente dos vários lugares que os romanos conquistavam. Mas isso ainda não é aqui no período monárquico, né? A gente está falando disso só porque essa estrutura social ela vai ficar durante todos os 3 períodos da história de Roma. E aí a gente pode ir para a próxima página, que é o próximo tipo, que é o período republicano. Republicano é essa palavra república, né? Importante isso aqui. Vem da expressão res publica, que traduz para coisa pública, ou seja, tudo que é do povo, né? Esse governo que diz respeito a todo o povo de Roma e não apenas a alguns, por mais que você tivesse desigualdade social, a ideia da república era que ela seria de todos. Então, até hoje em dia, a gente chama Brasil, por exemplo, de república, a gente está inspirado nessa forma de governo que a gente teve aqui em Roma, que foi muito influente. Então, a gente tem alguns órgãos ali com funções parecidas, né, com o que você tem na república. O presidente tem uma função mais ou menos parecida com os cônsules que você tinha ali na República Romana, e por aí vai. Então, por isso que a gente se chama de república hoje em dia. Só que essa palavra surgiu ali na Roma, foi o sentido original dela, né? E por que eles chegaram nisso? Porque os reis eles foram tentando ter poder demais ali dentro da monarquia, os patrícios todos que faziam parte ali do Senado, eles não aceitaram aquilo, então eles derrubaram e colocaram no lugar dos reis os cônsules que não tinham o mesmo poder que os reis tinham. Então foi fundada a República, que tinha várias instituições ali, né? Tinha os cônsules, tinha o Senado, tinha a Assembleia do Povo e tinha a magistratura. Na verdade, os cônsules fazem parte aqui da magistratura, né? São a parte mais importante da magistratura. Então, assim, o Senado era formado por patrícios com cargos vitalícios. Eles eram os mais importantes do rolê. Eles tinham influência em todos os assuntos, então os outros órgãos, eles eram os caras que mandavam ali no dia a dia, eles faziam as coisas acontecerem, porém o Senado era quem realmente mandava, estava ali por cima de todo mundo. Eles tinham grande influência em todos os assuntos dos outros. Quando os magistrados, essa galera daqui, estava fazendo os cultos públicos, controlando as finanças, administrando as províncias, etc., o Senado se metia naquilo ali e influenciava a magistratura a fazer o que eles quisessem. Quando a Assembleia do Povo, né, fazia acordos e fazia leis e todas as coisas aqui que eles tinham que fazer, esse grupo aqui da Assembleia do Povo, o grupo do Senado, que eu vou tentar fazer uma estrela aqui, eles eram os mais poderosos do rolê, até que saiu a estrela, hein? Na última linha ficou horrível. Os senados, eles eram as grandes estrelas ali do negócio, eles eram quem mandava mais, então eles também se metiam no que a Assembleia do Povo fazia e no que a magistratura fazia. Ok até aí? Se vocês falaram que não está ok, também não tive como ouvir, não sei para que eu perguntei isso. Mas a gente tem aí essa situação, então, o Senado mandando mais.
A Assembleia do Povo tinha patrícios e também tinha alguns plebeus que conseguissem ficar ricos o suficiente para ser influentes. Entre essa galera, alguns a gente chamava de cúria, que eram os caras que tratavam de assuntos religiosos. Alguns eram os representantes das tribos, né, que eram grupos ali meio que familiares que você tinha em várias regiões ali da Grécia, então era algum poderzinho local, né, e os representantes das centúrias, que eram as forças armadas. Então essas galeras do poder religioso, do poder local, do poder armado, eles eram levados ali para essa Assembleia do Povo para que eles tivessem alguma forma de exercer um pouquinho de poder que fosse dentro daquela Roma. Então era já uma ampliação do poder que você tinha antes ali no período da monarquia. E aí esse pessoal da Assembleia do Povo elegia os membros que fariam a magistratura, aprovava leis e administrava a justiça penal. Então o Senado era exclusivamente os ricos, né? Era quem mandava mais, mas você tinha alguma forma ali do resto do povo poder participar dali. E com o resto do povo eu quero dizer plebeus ricos, eu não quero dizer de fato o resto do povo, mas a lógica por trás, né, de você chamar aquilo ali Assembleia do Povo era dizer que, não, tá todo mundo representado porque tem plebeus, mas eram só os plebeus ricos. E escravo nem era considerado como gente direita, tá? Eles eram considerados como bem físico, né, como se fosse um objeto que fala sob controle do outro que fosse o dono do escravo, né? Então, claro que eles não estavam incluídos nessa estrutura aqui de poder. E a magistratura é como a gente chamava todos os funcionários administrativos que no dia a dia ali exerciam um cargo, né, pelo período de um ano e faziam alguma função ali eleita pela Assembleia e pelo Senado. Os cônsules eram os principais desses, né? Eles executavam as leis e comandavam o exército. Então, no dia a dia, eles eram os funcionários administradores gerais ali da coisa, né? Tinha os pretores, que eles faziam as funções judiciais, né? De punir quem cometesse crimes, etc. Os edis eram quem cuidava da manutenção do espaço físico ali da cidade, né? Construção de ruas e prédios públicos e essas coisas. Os questores eram os caras responsáveis pelas finanças, ou seja, dinheiro, e os censores eram alguns ex-cônsules que ficavam ali durante o período de 5 anos, vigiando sobre costumes e tradições e fazendo o censo, que era a contagem da população, tipo o que, né, a gente tem hoje em dia, né? Quantas pessoas moram nessa cidade? Qual é a forma de vida que cada um tem, né? Qual é o seu emprego? Qual é a raça? Quais opiniões políticas que tem, qual religião que pertence, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pesquisa que você faz com a população para tentar entender quem eles são, né, e o que eles fazem. E aí a gente chega nessa política aí expansionista que começa durante o período republicano. A gente pensa nela mais como parte do império, né? Mas o império é um outro tipo de mudança política que a gente vai ter depois. E, claro, Roma vai ser expansionista durante o período republicano inteiro e durante o período do império também. É algo que pertence, de fato, às duas épocas, né? Porém, ficou mais marcado aí a gente ter o... Estou enrolado com as abas, desculpem, tá, gente? Mas vai marcar quase a história toda de Roma você ter essa política expansionista. É algo que sempre acontece, né, na história da humanidade ali da antiguidade, nessa época que as coisas eram mais brutas, as pessoas lutavam muito por pedaços de terra na qual elas conseguissem plantar para sobreviver, etc. Existia esse medo maior de que você ficasse sem comida, sem produtos ali para você conseguir construir suas armas ou suas roupas, etc. Então, o expansionismo era uma coisa muito natural da época que hoje em dia deu uma parada. A gente não tem mais a humanidade sempre buscando um povo tentando crescer o território e o outro tentando crescer outro território. Ainda existem disputas por conta de território, mas elas hoje em dia são mais culturais do que uma questão de que eu preciso ter mais território para ficar mais rico e etc. Meio que a humanidade ficou um pouco mais pacífica com o tempo, até porque a gente sabe que hoje em dia se der guerra, estoura logo uma bomba atômica e mata todo mundo. Então a humanidade meio que melhorou,
nesse quesito, eu não sei se é só medo, enfim. Mas hoje em dia a gente não tem tanto expansionismo quanto você tinha ali na época. Na época das civilizações da antiguidade, era um pouco natural ali, você tem vários povos que foram fazendo expansão territorial, né? Egípcios, fenícios, persas, macedônicos, e outros povos teriam feito esse tipo de coisa, eles só não conseguiram ser tão grandes porque eles não tinham exércitos tão bons. Esses povos aqui que a gente está falando conseguiram, e Roma foi um deles, um dos maiores, né? Como a gente viu nesse mapa daqui, a gente tem uma área gigante que Roma conseguiu tomar, né? Então, os egípcios, por exemplo, aqui o Rio Nilo, aqui embaixo, né? Bem ali embaixo na África, você tem esse grande império que eram os egípcios, fazendo uma parte relativamente pequena do grande império que foram os romanos, né? Os gregos, essa civilização importante que ficava ali no mar Mediterrâneo, se tornando uma parte pequenininha desse enorme império que era o Império Romano. E por aí vai, você tem vários povos ali sob controles deles, e Roma fez isso, né? Investiu em conquistas militares, eles criaram um esquema ali de sociedade que eles tomavam um território, aí pegavam os prisioneiros daquela guerra ali, viravam escravos, e esses escravos viravam força de trabalho de Roma, né? Então fazia com que a economia de Roma se ficasse mais forte por conta daqueles trabalhadores a mais, né? Com essa economia que eles tivessem mais forte ali, eles iam investindo no exército, aí conseguiam conquistar mais territórios, naqueles territórios eles pegavam mais escravos, escravos aumentavam a economia aumentava a força do exército, exército tomava mais territórios, enfim, então foi um grande ciclo ali de expansão que eles conseguiram empregar durante um certo tempo, que ajudou eles a ter esse território todos aí, né? Então, não foi à toa que eles fizeram isso. Nesse meio desse caminho, eles entraram em choque com uma outra civilização que também era expansionista, que era Cartago, assim como Roma. Era uma cidade específica que foi criando um império ali conforme conquistava outras cidades. Ficava no norte da África ali, mas Roma conseguiu acabando tomar Roma acabou conseguindo tomar o território de Cartago e vários outros territórios ali do norte da África. A gente chama guerras púnicas porque foi um período de mais ou menos uns 100 anos ali, no qual eles entraram em guerra 3 vezes, com poucos anos ali de paz entre um e o outro. A maior parte das batalhas entre os dois ali aconteceu no mar, porque afinal, né, Roma ficava aqui na Europa, em cima, né, do mar, que é a parte branca, o mar, né? Então essa parte vermelha de cima é onde você tinha Roma e as primeiras áreas de expansão de Roma, né? E a parte de baixo, eu estou tentando localizar se tem Cartago. Tem Cartago sim, se o meu mouse estiver aparecendo para vocês. É aqui onde eu estou com o mouse. Se não tiver, infelizmente, não dá para vocês verem. Fica embaixo dessa ilha aí chamada Sardínia, se vocês estiverem conseguindo ver. Mas, enfim, é uma área enorme que Roma tomou, então eles chegaram a tomar uma área já bem grande que Cartago tinha, que era aqui embaixo, na África, né? Então, se Roma era em cima do mar, Cartago era embaixo do mar, segundo o mapa da gente, né? Então, a maior parte das batalhas foi no mar, obviamente. E aí, claro que essas guerras, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na coisa, essas guerras foram muito importantes, elas causaram vários conflitos, elas causaram várias situações aí de transformação naquela sociedade, né? Para a população de Roma, mesmo que Roma tivesse ganhando as guerras ainda eram pesadas para eles, né? E a gente tem todo esse lugar aqui que eu acho muito interessante de vocês gravarem isso daqui, uma boa chance de eu colocar isso na prova. Eu não fiz a prova ainda, então não posso prometer nada. Porém, eu acho uma chance boa, porque isso aqui está ótimo, explicando como é que esse expansionismo ele fazia consequências para a maior parte da população ali, né? Você tinha proprietários plebeus que eles eram convocados para lutar na guerra. Quando o cara era obrigado a ir lá na guerra, ele não tinha funcionários. Ele era um plebeu pequeno, né? Com uma terra pequena que ele mesmo trabalhava nela. Então, se ele teve que lutar numa guerra, aquela terra ficou meio que abandonada,
ou então poucas pessoas da família dele que se restaram lá para mexer naquela terra. Ou seja, essas terras acabavam ficando ferradas, sem conseguir cultivar muita coisa, e eles acabavam se endividando. Para pagar essas dívidas, eles precisavam vender parte da terra e aos poucos eles ficavam sem terra. Ou seja, os patrícios que continuavam tendo dinheiro compravam essa terra dos plebeus que tinham terras pequenas. Os plebeus que tinham terras pequenas acabavam ficando cada vez mais endividados, porque menos terra vai produzir menos coisa, né? Ou seja, a gente vai ter a produção dos latifúndios. Esse ciclo vicioso aí vai fazer com que as propriedades. Ah, não acredito que o livro fez isso comigo. É, só um instante, gente. Tem que fazer de novo aí o login. E voltar para o livro de história, livro sexto. Ele sai do login do livro do nada, gente. Desculpa por isso. Mas a gente tem, então, o latifúndio. O que é um latifúndio? É uma grande terra, um pedaço de terra enorme, uma fazendona gigante, sequências de várias fazendas que estão sob o controle do mesmo cara. Não é o ideal a gente ter isso, até hoje em dia a gente tem, porém, não é legal você ter, que é um pedaço de terra dominado por um cara só. Esse cara vai ser grande e rico, porque tudo que aquela terra ali produzir vai ser dele, né? Só que se você divide a terra em grandes propriedades assim para esses caras, você acaba não tendo terra para as outras pessoas mais pobres. Então essas pessoas ficam dependentes deles e sob o controle deles. Então, como a situação ali ficou tendo uma desigualdade social muito grande com esses latifúndios que aconteceram ali na Roma por conta dessas guerras todas, as famílias plebeias acabam migrando para a cidade de Roma, buscando outros trabalhos ali como artesão, como trabalhador braçal, que eles fossem conseguir nessas cidades. É o processo que a gente chama de êxodo rural, que também é uma coisa que acontece muito até hoje em dia. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, cidades enormes, tipo Rio de Janeiro, que são grandes assim porque a gente teve gente do campo vindo para o Rio de Janeiro em busca de trabalho. E na época ali em Roma não foi diferente. Sempre que você tem isso, você acaba ficando com uma cidade cheia de problemas sociais, porque é gente demais para ser administrada por aquele lugar, cada vez chegando mais gente, e você não consegue achar trabalho para todas aquelas pessoas. Algumas pessoas começam a cometer crimes porque elas não têm emprego, elas estão morrendo de fome, esse tipo de coisa, né? Então, enfim, é um monte de problema social que surge ali, e tudo começando do fato ali de que Roma foi fazer guerra e levou os plebeus para fora de suas áreas, né, de vida ali. E também a escravidão aumenta nesse período, porque alguns dos plebeus vão ficar mais endividados, então vão virar escravos. E também porque se Roma estava sempre conquistando novos territórios, você sempre tinha novos você sempre tinha novos prisioneiros de guerra que eram tomados ali como escravos por Roma, né? Então eles normalmente iam trabalhar na agricultura, na construção de obras públicas, pecuária, comércio e minas de tirar ali pedra e metal, né? Além disso, eles eram os caras que lutavam como gladiador naquele coliseu que a gente viu ali no início. Era um tipo de esporte que você tinha ali, mas eram lutas até a morte na maior parte do tempo, né? Então era uma vida, no mínimo, desesperadora. Mesmo que o cara fosse um grande guerreiro, conseguisse durar anos lutando naquele lugar, né? Você ainda tinha um, um risco de vida enorme. Ou seja, as guerras de Roma fizeram a civilização deles crescer, se expandir, ficar mais importante, etc., construir grandes obras, enfim, influenciar as pessoas com a sua cultura, porém, para a maior parte da população, não era uma vida boa. Essa população sofria, virava escravo, virava um plebeu mais pobre que tivesse que trabalhar ali em funções exploradas em vez de ser dono da própria terra e etc., né? Então não era legal para a maioria deles. O nosso capítulo segue aqui, a gente não vai chegar a fazer nenhum exercício do livro hoje, porque eu acho que essa parte antes do exercício está muito grande e a parte depois do exercício está muito pequena. Então eu vou deixar uma parte do nosso conteúdo aí de República para a próxima aula também.
E agora, se vocês não fizeram a folhinha de vocês, vocês podem pausar, que o exercício que a gente vai ter hoje vai ser o da folhinha, ok? 3, 2, 1, pausou. E retornou, né, com a nossa folhinha do sexto ano. Como era a organização social de Roma, exercício 23, né? O professor salvou errado. Como era a organização social de Roma, descreva os 4 grandes grupos que compunham aquela sociedade, né? Era uma sociedade desigual, com pouca mobilidade social para as pessoas mudassem de um grupo para o outro. Os patrícios eram os maiores proprietários, primeiro grupo, né? Patrícios eram os maiores proprietários de terra e os únicos que participavam das decisões políticas por serem considerados descendentes dos fundadores da cidade. Os plebeus eram os homens livres, a maioria dos trabalhadores. Os clientes eram os plebeus ligados diretamente aos patrícios para quem trabalhavam, e por isso protegidos física, econômica e juridicamente pelo poder destes. E os escravos, por fim, eram os plebeus endividados demais ou prisioneiros de guerra, considerados bens daqueles que podiam pagar por eles. Era uma relação de trabalho diferente da do cliente, né? Era bem pior, bem mais precária. Os escravos não tinham qualquer direito que fosse. Quais eram as características de cada uma dessas instituições do período republicano de Roma? Os cônsules eram 2, com mandato de 1 ano e controlados pelas outras instituições. O Senado era formado por patrícios com cargos vitalícios, tinha grande influência em todos os assuntos, assessorando os magistrados em cultos públicos, finanças e administração das províncias e sancionando acordos com a Assembleia do Povo. Ou seja, o Senado era o grupo mais forte que vigiava os outros 2 grupos. A Assembleia do Povo era formada por patrícios e plebeus enriquecidos, com representantes da cúria, religiosos, das tribos, domínio de certos territórios e das centúrias, que eram as forças armadas. Elegia membros para a magistratura, aprovava leis e administrava a justiça penal. A magistratura eram os funcionários administrativos que faziam a maior parte das coisas, né? Eles exerciam o cargo deles pelo período de 1 ano, incluía os cônsules, que eram os principais membros da magistratura, né? Faziam executar as leis e comandavam o exército. Os pretores eram encarregados das funções judiciais, os edis cuidavam da manutenção das cidades, os questores dirigiam as finanças e os censores eram ex-cônsules eleitos a cada 5 anos para vigiar costumes e tradições e realizar o censo. Então, provavelmente, os cônsules que fizessem mais sucesso ali, ficassem marcados como bons cônsules, eram os que eram escolhidos ali para ser da magistratura. E, por último, terceira questão, aponte 3 consequências da política expansionista de Roma. Eu pedi 3, então tem várias opções possíveis, vocês podem dizer várias, né? Primeiro, as misturas culturais com outros povos, como foi o caso dos gregos, a gente falou disso lá no outro capítulo que misturava gregos e romanos. Choque com cartagineses, que eram as chamadas guerras púnicas. Aumento da população escrava, empobrecimento dos plebeus que foram lutar nas guerras, formação de latifúndios, êxodo rural, especialmente para a cidade de Roma, né? A gente que ia do campo para a cidade de Roma, e crise política e social devido às reivindicações dos plebeus, que eram muitos, eram maltratados e tinham uma vida não tão boa, ok? Então, com isso, né, a gente termina aqui a nossa apresentação e termina a nossa aula. Espero que tenha sido boa. Foi um pouquinho grandinha hoje, porque de fato essa matéria de Roma é bem grande, né? Porém, não é muito difícil, né? É só a gente entender que tem grupos ali que mandam, grupos que obedecem, e que Roma, assim como a Grécia também antes deles, foi uma civilização muito influente. No caso da Grécia, foi mais porque Roma pegou a cultura deles e copiou várias coisas. No caso de Roma, é porque os próprios romanos se expandiram por um território enorme e conseguiram ter aquele império todo ali que a gente viu, né? Então, é isso. Um abraço para vocês. Aula que vem tem mais Roma e a gente se vê. Boa semana.